Ficar com a caneta na mão, porque pode aparecer mais um decreto. Bem, primeiro eu quero cumprimentar a minha querida companheira Janja, quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin, meu vice-presidente, o Luiz Faro Ramos, embaixador da República Portuguesa no Brasil, em nome de quem cumprimento o chefe de missão diplomática aqui presente. Quero cumprimentar os governadores Helder Barbalho, João Azevedo e Antônio Denarium, de Roraima, Paraíba e do Pará, e dizer ao companheiro Helder que você se prepare, porque a COP30 vai ser, possivelmente, a maior COP já realizada, desde que foi realizada a primeira. Eu acho que quem tomou a decisão de apoiar o Brasil para realizar a COP foi uma pessoa ou várias pessoas muito inteligentes, porque em qualquer evento climático que você participa, a coisa mais falada é a Amazônia. Amazônia, Amazônia, Amazônia. Seja em Paris, seja nos Emirados Árabes, seja no Egito, seja em Berlim, em qualquer lugar. Então, nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia, para eles verem com os próprios olhos deles. Eu quero cumprimentar todos os meus ministros e ministras, eu não vou citar aqui porque tem muitos. Daqui a pouco vão dizer que os ministros não estão trabalhando, vieram participar do evento e não querem trabalhar mais. Quero cumprimentar a querida companheira Gleice Hoffmann, presidente do meu partido. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro de muitas e muitas lutas, o cacique Raoni. Parabéns. Quero cumprimentar o Dione Torquato, secretário-geral do Conselho Nacional de População de Extrativistas, Tuane Nascimento, diretora executiva da Periferia Connection, deputada, Gleice já falei, Beatriz Matos e Alessandra Sampaio, viúvas do Bruno e do filho. Companheiro. Muito bem. Hoje é dia de celebrar a vida dos seres humanos, dos animais, das árvores, das florestas, dos rios e dos oceanos. Hoje é o dia dedicado à vida em harmonia com o meio ambiente. Uma vida que sonhamos e podemos ter, se acordarmos a tempo desse pesadelo coletivo de egoísmo e ganância, que coloca em risco a sobrevivência de toda a humanidade. Hoje é dia em que o mundo celebra o meio ambiente e o Brasil celebra da melhor maneira possível, com as medidas efetivas que estão sendo tomadas pelo nosso governo. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente tem um extraordinário valor simbólico, não apenas por ser a primeira comemoração ambiental do nosso novo governo,
mas porque sinaliza que o meio ambiente voltou a ser prioridade após 4 anos de descaso e abandono. Voltou a ser prioridade porque a sobrevivência, não só do nosso país, mas do nosso planeta, depende em grande medida da maneira como o Brasil cuida de seus biomas, sobretudo da Amazônia. Somos a maior potência ambiental do mundo. Temos a maior floresta tropical e a biodiversidade mais rica. 87% da nossa matriz elétrica é limpa e renovável, contra uma média mundial de apenas 15%. E vamos ampliar ainda mais os investimentos em energia solar e eólica. Voltamos a ter uma política externa ativa e altiva, que nos torna novamente protagonistas das grandes discussões que envolvem a mudança do clima. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30, o mais importante encontro internacional sobre o meio ambiente e clima. Antes, em agosto deste ano, realizaremos também em Belém a cúpula dos países amazônicos para a busca conjunta por um modelo de desenvolvimento sustentável para a região. Atuando lado a lado com os demais países amazônicos e também com o Congo e a Indonésia, que juntamente com o Brasil possui as maiores florestas preservadas do mundo, podemos ser a principal barreira de contenção ao desastre climático que precisamos a todo custo evitar. Minhas amigas e meus amigos, tenho um compromisso de retornar à liderança mundial do Brasil na mitigação das mudanças do clima e no controle do desmatamento. No mês passado, durante a reunião do G7 no Japão, fui categórico em afirmar: o Brasil voltará a ser referência mundial em sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá metas de redução de emissões de carbono e o desmatamento zero. Esse é um compromisso que eu afirmo hoje. Um compromisso não só com a população brasileira, mas com todos os povos que estão passando ou passarão pelos eventos climáticos mais severos de todos os tempos. Estou falando de secas e inundações extremas, incêndios florestais devastadores, furacões e tornados cada vez mais destrutivos, entre outros desastres de enormes proporções. O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. Por isso, impedir o desmatamento da Amazônia é também ajudar a reduzir o aquecimento global. Sei o tamanho do desafio de zerarmos o desmatamento até 2030, mas é um desafio que estamos determinados a cumprir com as medidas que anunciamos hoje e outras que irão ser anunciadas e adotadas daqui para frente. Acabamos de relançar o Plano de Ação e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal, que em sua versão anterior, durante meus 2 primeiros mandatos, produziu a maior redução das taxas de desmatamento da Amazônia em toda a sua história. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas. Nosso território voltou a ser monitorado por satélites para que possamos identificar e dar uma resposta rápida a qualquer risco ambiental. A Polícia Federal e as Forças Armadas estão a postos para agir prontamente em qualquer emergência ambiental, seja um incêndio florestal, seja o socorro aos povos indígenas, seja o combate implacável a toda e qualquer atividade ilícita relacionada ao meio ambiente. Além disso, vamos lançar em breve o Plano Amazônia Segurança e Soberania, em parceria com os governos dos estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo do plano é o combate sem trégua a crimes como grilagem de terras públicas, garimpo, extração de madeira, mineração, caça e pesca ilegais em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e na Amazônia como um todo.
Esses crimes, que degradam o meio ambiente, são alimentados e, ao mesmo tempo, alimentam um verdadeiro ecossistema criminal. É o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. É lavagem de dinheiro, o trabalho escravo, os assassinatos por encomenda e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre outras ações, o Plano Amazônia Segurança e Soberania prevê implantação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, implantação de bases fluviais e terrestres integradas para o fortalecimento dos serviços de segurança pública da região, aprimoramento da capacidade de mobilidade da área, construção ou reforma de postos policiais, quartéis e delegacias em postos estratégicos, aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública que atuam na Amazônia Legal, implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional para a Proteção da Amazônia e implantação de centros integrados de comando e controle com ênfase em inteligência integrada. Uma medida que nós vamos tomar também junto com os 8 países que fazem parte da Amazônia é tentar fortalecer o cuidado com as nossas fronteiras, para que a gente não permita que os traficantes, que aqueles que querem fazer coisas ilícitas, fiquem trafegando de um país para o outro. Pode deixar. Está tão bonito. O Stuck é que mandou tirar? Construção ou reforma de postos policiais, quartéis e delegacias em pontos estratégicos. Ampliação e modernização dos meios navais que patrulham o Rio da Amazônia. Aparelhamento e modernização da rede de capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima. Ampliação e modernização das instalações e meios de suporte dos pelotões de fronteira. Aquisição de equipamentos, meios operacionais e logísticos para as brigadas de infantaria de selva. Aumento do número de operações militares na faixa da fronteira da Amazônia Legal e aquisição e modernização dos meios e sistemas aeroespaciais para o emprego. Pode ficar certo, governadores, que nada disso será feito sem que vocês participem para que seja uma política integrada e não apenas uma política do governo federal. Total proteção aos povos indígenas, inclusive com o uso da força quando necessário e a demarcação do maior número possível de seu território. Todo o apoio aos povos da floresta, com incentivos às atividades econômicas sustentáveis. Este é o sentido do programa Bolsa Verde que estamos retomando agora. O Bolsa Verde é um exemplo de como estamos fincando as bases para a criação de um novo ciclo de desenvolvimento com sustentabilidade e combate às desigualdades. Cuidar da Amazônia é, sobretudo, cuidar de 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e querem viver dignamente e de forma decente. Amigos e amigas, não deve haver contradição entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A agropecuária brasileira, por exemplo, tem um enorme espaço para seguir impulsionando nossa economia sem precisar derrubar uma árvore a mais. Temos milhões de hectares de terras degradadas que podem voltar a produzir e produzir muitos, se forem bem cuidadas. A partir de agora, o financiamento agrícola e pecuário apoiará o aumento da produtividade e a recuperação de solos degradados, mas seremos duros ao restringir qualquer tipo de crédito a quem viola as leis ambientais. Os recursos públicos existem para fomentar o desenvolvimento do país, o aquecimento da economia, mas nunca, repito, nunca
para financiar o crime ambiental. Quem insistir na prática de ilegalidade não terá acesso ao crédito e estará sujeito aos rigores da lei. Vamos fomentar cada vez mais as atividades de agricultura de baixo carbono. Queremos e iremos aumentar a produção de alimentos, financiando as propriedades médias e pequenas e a agricultura familiar. Nesse sentido, para além da agricultura de baixo carbono, queremos apoiar a produção agroecológica. A verdade é que a luta contra a fome, que passa pela produção de alimentos baratos e saudáveis, é também a luta pela preservação do meio ambiente. Amigas e amigos, o Brasil retomou o protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas depois de 4 anos em que o meio ambiente foi tratado como obstáculo ao lucro imediato de uma minoria privilegiada. Mas é preciso que os países ricos também façam a sua parte. Foram eles que, ao longo dos séculos, mais devastaram as florestas. E são eles que hoje mais emitem gases de efeito estufa. Por outro lado, os países pobres, sobretudo da África, são os que menos emitem e os que mais sofrem com o aquecimento do planeta. Cada meio grau a mais na temperatura da Terra significa ainda mais desigualdade, mais pobreza extrema e mais fome. Tenho cobrado e cobrarei de todos os fóruns internacionais o cumprimento do compromisso assumido em 2009 pelos países desenvolvidos na Convenção de Clima de Copenhague. Senhoras e senhores, neste momento o senhor presidente da República assina os seguintes atos. Sanção da Lei de Convenção número 6, que altera a Lei 12.651 de 2012, de forma a estender prazos para adesão ao Programa de Regularização Ambiental e vetar dispositivos que fragilizam a Mata Atlântica. Decreto que restabelece o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Decreto de alteração da composição do Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, ampliando sua representatividade institucional por meio de maior participação social e ajustando procedimentos operacionais do colegiado. Decreto de atualização do Decreto número 10.144, que institui a Comissão Nacional para a Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Decreto de atualização do Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono para promover a transição para a economia de baixo carbono no setor industrial. Decreto de criação do Conselho Nacional para a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30. Decreto de ampliação da reserva extrativista Chocoaré, Mato Grosso, em 1.800 hectares, localizada nos municípios de Santarém Novo e São João de Pirabãs, no estado do Pará. E, por fim, o decreto de criação do Parque Nacional da Serra do Teixeira, localizado na Paraíba, com 61.000 hectares.
Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu que vou falar, o cara quer arrumar meu microfone. Eu vou ficar com a caneta na mão, porque pode aparecer mais um decreto. Bem, primeiro eu quero cumprimentar a minha querida companheira Janja. Quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin, meu vice-presidente, o Luiz Fábio Ramos, embaixador da República Portuguesa no Brasil, em nome de quem cumprimento o chefe de missão diplomática aqui presente. Quero cumprimentar os governadores Helder Barbalho, João Azevedo e Antônio Denarium, de Roraima, Paraíba e do Pará, e dizer ao companheiro Helder que você se prepare, porque a COP30 vai ser possivelmente a maior COP já realizada desde que foi realizada a primeira. Eu acho que quem tomou a decisão de apoiar o Brasil para realizar a COP foi uma pessoa ou várias pessoas muito inteligentes, porque em qualquer evento climático que você participa, a coisa mais falada é a Amazônia. Amazônia, Amazônia, Amazônia. Seja em Paris, seja nos Emirados Árabes, seja no Egito, seja em Berlim, em qualquer lugar. Então, nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia, para eles verem com os próprios olhos deles. Eu quero cumprimentar todos os meus ministros e ministras, eu não vou citar aqui porque tem muitos. Daqui a pouco vão dizer que os ministros não estão trabalhando, vieram participar do evento e não querem trabalhar mais. Quero cumprimentar a querida companheira Gleice Roba, presidente do meu partido. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro de muitas e muitas lutas, o cacique Raoni. Parabéns. Quero cumprimentar o Dione Torquato, secretário-geral do Conselho Nacional de População de Extrativistas, Tuane Nascimento, diretora executiva da Periferia Connection, deputada, Gleice já falei, Beatriz Matos e Alessandra Sampaio, viúvas do Bruno e do filho. Companheiro. Muito bem. Hoje é dia de celebrar a vida dos seres humanos, dos animais, das árvores, das florestas, dos rios e dos oceanos. Hoje é o dia dedicado à vida em harmonia com o meio ambiente. Uma vida que sonhamos e podemos ter, se acordarmos a tempo desse pesadelo coletivo de egoísmo e ganância, que coloca em risco a sobrevivência de toda a humanidade. Hoje é dia em que o mundo celebra o meio ambiente e o Brasil celebra da melhor maneira possível, com as medidas efetivas que estão sendo tomadas pelo nosso governo. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente tem um extraordinário valor simbólico, não apenas por ser a primeira comemoração ambiental do nosso novo governo, mas porque sinaliza que o meio ambiente
voltou a ser prioridade após 4 anos de descaso e abandono. Voltou a ser prioridade porque a sobrevivência, não só do nosso país, mas do nosso planeta, depende em grande medida da maneira como o Brasil cuida de seus biomas, sobretudo da Amazônia. Somos a maior potência ambiental do mundo. Temos a maior floresta tropical e a biodiversidade mais rica. 87% da nossa matriz elétrica é limpa e renovável, contra uma média mundial de apenas 15%. E vamos ampliar ainda mais os investimentos em energia solar e eólica. Voltamos a ter uma política externa ativa e altiva, que nos torna novamente protagonistas das grandes discussões que envolvem a mudança do clima. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30, o mais importante encontro internacional sobre o meio ambiente e clima. Antes, em agosto deste ano, realizaremos também em Belém a cúpula dos países amazônicos para a busca conjunta por um modelo de desenvolvimento sustentável para a região. Atuando lado a lado com os demais países amazônicos e também com o Congo e a Indonésia, que juntamente com o Brasil possui as maiores florestas preservadas do mundo, podemos ser a principal barreira de contenção ao desastre climático que precisamos a todo custo evitar. Minhas amigas e meus amigos, tenho um compromisso de retornar à liderança mundial do Brasil na mitigação das mudanças do clima e no controle do desmatamento. No mês passado, durante a reunião do G7 no Japão, fui categórico em afirmar: o Brasil voltará a ser referência mundial em sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá meta de redução de emissões de carbono e o desmatamento zero. Esse é um compromisso que eu afirmo hoje. Um compromisso não só com a população brasileira, mas com todos os povos que estão passando ou passarão pelos eventos climáticos mais severos de todos os tempos. Estou falando de secas e inundações extremas, incêndios florestais devastadores, furacões e tornados cada vez mais destrutivos, entre outros desastres de enormes proporções. O Brasil, graças sobretudo à floresta amazônica, é em grande parte responsável pelo equilíbrio climático do planeta. Por isso, impedir o desmatamento da Amazônia é também ajudar a reduzir o aquecimento global. Sei o tamanho do desafio de zerarmos o desmatamento até 2030, mas é um desafio que estamos determinados a cumprir com as medidas que anunciamos hoje e outras que irão ser anunciadas e adotada daqui para frente. Acabamos de relançar o Plano de Ação e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal, que em sua versão anterior, durante meus 2 primeiros mandatos, produziu a maior redução das taxas de desmatamento da Amazônia em toda a sua história. Estamos retomando a criação de áreas protegidas, parques e reservas. Nosso território voltou a ser monitorado por satélites para que possamos identificar e dar uma resposta rápida a qualquer risco ambiental. A Polícia Federal e as Forças Armadas estão a postos para agir prontamente em qualquer emergência ambiental, seja um incêndio florestal, seja o socorro aos povos indígenas, seja o combate implacável a toda e qualquer atividade ilícita relacionada ao meio ambiente. Além disso, vamos lançar em breve o Plano Amazônia Segurança e Soberania, em parceria com os governos dos estados que compõem a Amazônia Legal. O objetivo do plano é o combate sem trégua a crimes como grilagem de terras públicas, garimpo, extração de madeira, mineração, caça e pesca ilegais em territórios indígenas, áreas de proteção ambiental e na Amazônia como um todo. Esses crimes
que degradam o meio ambiente, são alimentados e, ao mesmo tempo, alimentam um verdadeiro ecossistema criminal. É o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. É lavagem de dinheiro, o trabalho escravo, os assassinatos por encomenda e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Entre outras ações, o Plano Amazônia Segurança e Soberania prevê implantação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, implantação de bases fluviais e terrestres integradas para o fortalecimento dos serviços de segurança pública da região, aprimoramento da capacidade de mobilidade da área, construção ou reforma de postos policiais, quartéis e delegacias em postos estratégicos, aparelhamento e modernização de meios e infraestrutura dos órgãos de segurança pública que atuam na Amazônia Legal, implantação do Centro de Cooperação Policial Internacional para a Proteção da Amazônia e implantação de centros integrados de comando e controle com ênfase em inteligência integrada. Uma medida que nós vamos tomar também junto com os 8 países que fazem parte da Amazônia é tentar fortalecer o cuidado com as nossas fronteiras, para que a gente não permita que os traficantes, que aqueles que querem fazer coisas ilícitas, fiquem trafegando de um país para o outro. Pode deixar. Está tão bonito. O Stucker que mandou tirar? Construção ou reforma de postos policiais, quartéis e delegacias em pontos estratégicos. Ampliação e modernização dos meios navais que patrulham os rios da Amazônia. Aparelhamento e modernização da rede de capitanias, delegacias e agências de autoridade marítima. Ampliação e modernização das instalações e meios de suporte dos pelotões de fronteira. Aquisição de equipamentos, meios operacionais e logísticos para as brigadas de infantaria de selva. Aumento do número de operações militares na faixa da fronteira da Amazônia Legal e aquisição e modernização dos meios e sistemas aeroespaciais para o emprego. Pode ficar certo, governadores, que nada disso será feito sem que vocês participem para que seja uma política integrada e não apenas uma política do governo federal. Total proteção aos povos indígenas, inclusive com o uso da força quando necessário e a demarcação do maior número possível de seu território. Todo o apoio aos povos da floresta, com incentivos às atividades econômicas sustentáveis. Este é o sentido do programa Bolsa Verde que estamos retomando agora. O Bolsa Verde é um exemplo de como estamos fincando as bases para a criação de um novo ciclo de desenvolvimento com sustentabilidade e combate às desigualdades. Cuidar da Amazônia é, sobretudo, cuidar de 28 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e querem viver dignamente e de forma decente. Amigos e amigas, não deve haver contradição entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. A agropecuária brasileira, por exemplo, tem um enorme espaço para seguir impulsionando nossa economia sem precisar derrubar uma árvore a mais. Temos milhões de hectares de terras degradadas que podem voltar a produzir e produzir muitos, se forem bem cuidadas. A partir de agora, o financiamento agrícola e pecuário apoiará o aumento da produtividade e a recuperação de solos degradados, mas seremos duros ao restringir qualquer tipo de crédito a quem viola as leis ambientais. Os recursos públicos existem para fomentar o desenvolvimento do país, o aquecimento da economia, mas nunca, repito,
nunca para financiar o crime ambiental. Quem insistir na prática de ilegalidade não terá acesso ao crédito e estará sujeito aos rigores da lei. Vamos fomentar cada vez mais as atividades de agricultura de baixo carbono. Queremos e iremos aumentar a produção de alimentos, financiando as propriedades médias e pequenas e a agricultura familiar. Nesse sentido, para além da agricultura de baixo carbono, queremos apoiar a produção agroecológica. A verdade é que a luta contra a fome, que passa pela produção de alimentos baratos e saudáveis, é também a luta pela preservação do meio ambiente. Amigas e amigos, o Brasil retomou o protagonismo no enfrentamento das mudanças climáticas depois de 4 anos em que o meio ambiente foi tratado como obstáculo ao lucro imediato de uma minoria privilegiada. Mas é preciso que os países ricos também façam a sua parte. Foram eles que, ao longo dos séculos, mais devastaram as florestas. E são eles que hoje mais emitem gases de efeito estufa. Por outro lado, os países pobres, sobretudo da África, são os que menos emitem e os que mais sofrem com o aquecimento do planeta. Cada meio grau a mais na temperatura da Terra significa ainda mais desigualdade, mais pobreza extrema e mais fome. Tenho cobrado e cobrarei de todos os fóruns internacionais o cumprimento do compromisso assumido em 2009 pelos países desenvolvidos na Convenção de Clima de